Aqui do nosso Wi-Fi. Ficar aqui, ó. Vamos ver se melhora um pouquinho lá no Facebook e a gente vai continuando aqui pelo Instagram. O Instagram tá nos meus dados móveis e aí vocês vão me falando, né? Vira e mexe, Claudinha, me dá um parecer de como tá aí no Instagram, porque o Instagram tá nos dados móveis e o Facebook tá no Wi-Fi. Eu não sei qual vai suportar mais, mas eu acredito que seja o Instagram mesmo. Só que eu tenho que descobrir como baixar o vídeo do Instagram e vai ficar só de 1 em 1 hora, o que é chato pra dedéu. Mas aí eu vou tentando até correr mais com os textos, ao invés de ficar aqui batendo papo, né? Porque a gente está aqui para aprender. Manda lá no grupo Lu, do WhatsApp, que a gente está só no Face, no Instagram, que o YouTube parou. O pessoal ir lá pro Instagram, porque a aula de hoje é uma aula muito legal. Eu particularmente gosto muito desse ritual. Vou tentar até falar um pouco mais baixo, que eu já estou ficando cansada de tanto falar. Então, Jesus ele está dizendo assim, ó. O que é de Jesus é de Jesus e o que é dos pobres é dos pobres. Mais uma vez, nós vamos ver Jesus falando: os pobres vocês vão ter com vocês o tempo todo. Marcos 14, versículo 7. Mas eu não. Então, assim, ó, tem oferta que é para Jesus. Eu já falei isso: oferta é para Jesus e esmola é para os pobres. Tem gente que fala: ai, que jeito feio de falar, pastora Ninfa. Mas não foi eu que disse isso, não, gente. Foi o próprio Jesus. Foi o próprio Jesus que falou: para os pobres vocês vão dar esmola. Para mim, vocês vão dar ofertas. E oferta, olha só a oferta dessa mulher, quanto custava: mais de 300 moedas de prata. Porque tem gente que quer dar esmola para Jesus e oferta para os pobres. Eu sou a pessoa que mais acredita e eu sou a pessoa que mais prega sobre solidariedade, sobre ajudar uns aos outros. Aqui na igreja a gente divide tudo, nós vivemos como Atos dos Apóstolos, o que é de um é de todos. A Claudinha que está online aqui no Instagram tem um carrão lindão, né, Clau? E enche de gente. Falo: filha, nós vamos para tal lugar. Mãe, no meu carro cabe tantos. No meu carro cabe tantos. O meu carro está à disposição de todo mundo. Aqui na Amor em Cristo, nós vivemos dessa maneira, um ajudando ao outro. Então, mercenária, eu sei que eu não sou. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu não sou, é uma pastora mercenária. Muito pelo contrário, aqui a gente divide tudo, o que é de um é de todos. E a pessoa que vem para Amor em Cristo, que não consegue ser dessa maneira, ela acaba nem ficando na igreja. Porque a gente quer cuidar uns dos outros, a gente quer ter amor uns pelos outros. Então, quando eu estou dizendo para você que oferta é de Jesus e esmola é para pobre, é o próprio Jesus que também está ensinando esse princípio aqui em Marcos 14, versículo 7. Pois os pobres estarão sempre com vocês, e em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los, mas eu não estarei sempre com vocês. Versículo 8. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. O que quer dizer que quando você faz uma oferta para Jesus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, tem uma passagem que fala que a oferta vai ficar clamando no altar. Por causa da oferta que nós fizemos, nós seremos lembrados. Não é pelos homens, mas por Deus. Olha que princípio lindo de ofertar. E não é só... Gente, tem gente que pensa... Agora aí, ó, quem faz casa de Zaqueu. Tem gente que pensa que é só na igreja o lugar de dar oferta. Não. Aqui Jesus estava dentro da casa de um fariseu, Simão o leproso, e essa mulher foi dar uma oferta para Jesus, e uma oferta caríssima. Ou seja, dentro dos lares, nós podemos e temos que dar ofertas também. A Amor em Cristo começou em lar, no meu lar. Na época, nós colhíamos ofertas normalmente. E como que nós fazíamos? Pegávamos essa oferta, retíamos esse valor da oferta, e quando eu ia ministrar fora, eu pegava o valor da oferta, alugava uma van para levar todo mundo. Ia fazer uma festa, era para todo mundo. Ia fazer um café da manhã, era para todo mundo. Aqui na Amor em Cristo não tem essa de pastor.
toma café da manhã separado da ovelha, não. Sabe por quê? Quando Jesus multiplicou o pão e os peixes no deserto, ele comeu no deserto igual todo mundo. Ele sentou no lugar da multidão e comeu com a multidão. Então, a gente vive como Jesus vivia. Eu quero viver como Jesus vivia. E eu quero lidar com os meus filhos espirituais, que eu não chamo nem de ovelha. Ovelha é bicho, né? E filho é gente. Eu quero andar com eles igual Jesus andava com cada um deles. Só que até nos lares é lugar de dar oferta, porque essa oferta foi dada para Jesus dentro de uma casa. Então, Jesus, ele entende o que aquela mulher está fazendo. O que acontece nessa passagem, nessa mesma passagem, no livro de Lucas 7? O fariseu vai julgar Jesus. Ó, lembra que eu comecei o vídeo falando sobre a gente tomar cuidado com o que a gente fala e o que a gente faz, porque as pessoas de fora vão querer ficar nos julgando? Olha aqui o que aconteceu. Esse cara lá de Lucas 7, que é a mesma passagem, ele que convidou Jesus para a casa dele. E ele mesmo estava criticando Jesus. Ele convidou Jesus para a casa dele só para falar mal de Jesus. Gente, vamos falar sério? Ele vai falar assim, ó, se esse cara fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Então ele está julgando Jesus, ele está dizendo assim, profeta ele não é, porque a pecadora está tocando ele. Só que quando Jesus está olhando para essa mulher quebrando o vaso de alabastro aos pés dele, Jesus sabe que ela está entregando toda a vida dela para ele. E eu acredito sim que essa mulher era pecadora, ela não era adúltera, porque ela ainda tinha o vaso de alabastro. Para ela ser adúltera, ela teria que ter se casado e traído o esposo. Como ela ainda tem o vaso de alabastro dela, é óbvio que ela não se casou, que o vaso de alabastro é quebrado no ato do casamento. Então, casada, ela não era. Exclui o pecado de adultério. Exclui o pecado de traição. Por ser mulher e estar com seus cabelos expostos, que em Lucas 7 você vai ver que ela seca os pés de Jesus com seus cabelos. Qual é o pecado, então, dessa mulher? Ela era uma prostituta. Eu estava esperando o carro passar. Ela era uma prostituta, porque a prostituta já não precisava mais prender seus cabelos. Muito provavelmente, quando ela foi pega em prostituição pela primeira vez, já cortaram o cabelo dela, porque o cabelo simboliza a honra da mulher. Por isso, algumas igrejas têm como doutrina a mulher não poder cortar o cabelo, porque diz que o cabelo longo é como se fosse o véu, ele simboliza a honra para a mulher. A mulher casada no ritual judaico, ela não pode nem mostrar os cabelos. Por isso que elas usam o véu, porque mostrar o cabelo só em casa para o seu marido. Uma mulher mostrar o cabelo é desonra para o marido. Então, mostrar o cabelo é só em casa para o seu marido. Então, eu sei que essa mulher não era casada. Por dois motivos, cabelos expostos e vaso de alabastro. Então, o que sobra? Prostituição. Quando Jesus vai confrontar o cara em Lucas 7, depois você confere essa passagem em Lucas 7, eu entendi que o dono daquela casa já tinha usado os serviços daquela mulher. E outra coisa, ele deve ter saído sem pagar, viu? Como a questão não é Lucas, eu vou me ater ao que está em Marcos, tá bom? Então, aqui em Marcos, essa mulher foi ungir os pés de Jesus e ela está preparando o corpo dele para a sepultura. Nas entrelinhas, ela está entregando a vida dela para Jesus, ela está abandonando a vida de prostituição e está fazendo de Jesus o marido dela. Anteontem eu dei uma aula que eu expliquei por que Jesus não se casou com nenhuma mulher terrena, para que ele pudesse ser o esposo da igreja, para que ele pudesse ser o marido de cada uma dessas mulheres. Pastor Ronaldo até colocou a passagem de Isaías, que diz que o seu redentor será o seu marido. Então, Jesus está redimindo aquela mulher de todos os seus pecados. Jesus sabia exatamente o que ela estava fazendo. Os discípulos não, e esse leproso não. Porque eles julgaram a atitude de Jesus. Os discípulos julgaram o quê? O valor do dinheiro, né? Quem anda com Jesus sabe que Jesus vai querer alimentar a multidão. É natural ficar preocupado com o dinheiro que eles têm. Eu entendo a preocupação dos discípulos. Quem anda com Jesus sabe, qualquer hora ele vai mandar a gente alimentar a multidão, é bom a gente ter dinheiro. É para isso que a gente... Se um dia você sonhar acumular dinheiro, que seja para ajudar o próximo.
E a preocupação do fariseu e dos leprosos era a contaminação, religiosidade. Ah, não, essa mulher impura está tocando em Jesus, ele vai ficar impuro também. Você vê que a motivação, o ato que ela está fazendo é um só, a interpretação nesse dia aqui foram pelo menos 3 diferentes. Jesus interpreta uma entrega total daquela mulher para ele. Os discípulos interpretam que poderia dar para eles guardar como lucro aquele vaso. E o fariseu, os leproso, interpreta a impureza da mulher contaminando Jesus. Você vê que o ato é um só, mas olha quantas interpretações dentro de um só texto. Para ver que quando a gente lê a Bíblia, às vezes é necessário estudar um pouquinho para saber exatamente o que a gente vai falar. E é o mais importante de tudo isso que a gente falou, é o que Jesus sabe que é. A opinião dos outros pouco importa. Então, você que está ouvindo esse vídeo, você só tem que se preocupar com a opinião de Deus a seu respeito. Se o que você está fazendo está agradando a Deus. Tá bom? Eu não estou dizendo assim, ó, desobedeça os seus líderes, desobedeça os seus pastores. Mas se preocupa em saber para quem você está fazendo. Porque se você obedece ao seu patrão, como quem obedece a Jesus, Jesus se agrada de você. Você não vai defraudar seu patrão, você não vai falar mal dele. É muito, para mim, é muito fácil entender o evangelho. Basta querer agradar a Jesus em todas as coisas. Quando eu difamo alguém, eu tenho que me preocupar. O que Jesus está achando disso? Se eu não quero desagradar a Jesus, então eu não vou mais fazer isso. Para mim é muito simples viver o evangelho. Para a maioria das pessoas, eu acho que não. Marcos 14, versículo 10. Vamos para frente. Judas Iscariotes era um dos 12 discípulos. Foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Na série Lugares, eu vou pregar aqui para vocês, eu vou ministrar aqui para vocês, um lugar chamado Calvário. E aí eu vou falar melhor com vocês dessa interação de Judas aqui nesse momento, tá? Na série Calvário, eu vou mostrar que essa unção que essa mulher fez para Jesus incitou a raiva de Judas. Ele já estava procurando uma maneira, né? Os fariseus, ele já tinha lá um pé lá, outro cá, e aí essa atitude, essa unção que Jesus vai falar é o que põe no coração dele. Tá, vamos vender Jesus porque ali tinha muito dinheiro. É engraçado que alguém dá o valor da oferta, né? Mais de 30 moedas de pratas. Eu acho que é o próprio Judas. Olha só, esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata. Muito mais, porque ele vai vender Jesus por 10% desse valor, 30 moedas de prata. Então Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Por quê? Porque Jesus reprovou eles pegarem o dinheiro daquele vaso de alabastro e usarem com os pobres. Jesus falou, não, o que é meu, o que é do pobre é do pobre. Então Judas já estava com a cara virada para Jesus e decidiu de uma vez entregar. Então aqueles caras que começam buscando formas de pegar Jesus na curva, falaram, melhor ainda, porque esse cara aí, o Judas, ele conhece Jesus melhor que a gente. Na hora certa ele vai entregar Jesus. Então eles já ficaram despreocupados, falaram, na hora certa Judas vai nos entregar Jesus. Isso acontece no nosso meio. Geralmente eu ensino até isso, gente. Ó, traição vem de quem nós mais amamos. Senão não é traição, era só falsidade. Uma pessoa que vira as costas para nós e vai embora do nada, não é traição. Viu, Claudinha? Por que nada me dói? Traição é quem nós amamos. É a Claudinha ali, é mãe para cá, mãe para lá, mãe para cá, mãe para lá. Aí amanhã depois me apunhala pelas costas. Hashtag fica a dica, hein? Tá repreendido, né, Cláudio? Tá repreendido esse negócio aí. Isso é o diabo, viu? O diabo que entrou em Judas para ele trair. Foi o diabo que entrou em Judas para ele trair Jesus. E aí as pessoas que traem seus pastores, traem seus mestres, não querem ser chamadas de Judas. Então vamos chamá-las de filhas do diabo. Ô Lu, eu falo que eu vou ficar quieta e falo essas coisas, né? Pois é. Mas é verdade. Jesus falou para Jesus falou assim para Judas, o que você tiver que fazer, vai e faz logo. Aí a Bíblia fala assim, ó, tendo o diabo entrado em Judas. Sabe o que Judas fez quando o diabo entrou nele? Foi lá e traiu Jesus.
Jesus era o mestre de Judas. Jesus havia lavado os pés de Judas. Jesus serviu a ceia para Judas. Jesus multiplicou o pão no deserto 2 vezes e Judas também comeu. Está repreendido mesmo. E é porque assim, ó, gente, eu vou discernir tudo segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é apta para discernir as intenções do coração. Quando eu vi essa história dessa mulher, eu falei, qual era a intenção do coração dessa mulher? Qual é a intenção dessa mulher por detrás dessa atitude? Então, todo mundo repreendido mesmo. Todo mundo que vem para mim com uma atitude, eu vou na palavra e discerno a intenção do coração dessa pessoa. Então, às vezes, eu já sei de longe qual é a intenção da pessoa. Assim como Jesus sabia de longe qual era a intenção de Judas. Mas ele não proibiu Judas, porque tinha a hora certa daquilo acontecer. E aí, quando eu descubro qual é a intenção da pessoa, eu vou para Jesus, eu oro, Senhor, se essa pessoa vai fazer isso, o Senhor sabe por quê. Que seja para aprimoramento do meu caráter, que seja para o aperfeiçoamento do meu caráter, que seja para o tratamento da minha alma, que a minha alma aprenda a perdoar, liberar perdão e abençoar as pessoas, porque Judas vai haver em todos os lugares. E eu peço isso de verdade, porque se amanhã depois uma dessas pessoas que fala mal da gente pelas costas, que apunhala a gente pelas costas, vier pedindo ajuda, eu não vou poder ser vingativa. Então eu já apresento meu coração ao Senhor, peço para o Senhor limpar meu coração e vamos embora, sigo em frente. E se precisar de mim, eu ajudo de novo. E ela vai dar na minha cara de novo, de novo, de novo, de novo. A gente pensa que dar o outro lado da face é briga de rua, é pancadaria. Gente, alguém aqui já leu em algum evangelho Jesus saindo na mão com alguém? Ronaldo tá aí? Porque tem gente que pensa que é tudo literal. Que Jesus está falando assim, ó, se alguém te bater na face, oferece também a outra. Nossa mente humana faz a gente pensar o quê? Briga de rua. Ah, não, se eu arrumar uma briga na rua, eu vou ter que deixar o cara me bater. Primeiro, eu não devo nem arrumar briga na rua. Isso não é coisa de cristão. Mas se eu arrumar a briga na rua, eu vou deixar o cara me bater? Eu penso assim, se eu arrumei a briga é porque eu sei que eu posso bater nele. Então não faz sentido eu arrumar uma briga para apanhar, gente. Eu provocar uma briga para oferecer a outra face, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Essa passagem, ela não é literal. Ela é para ser interpretada. Lembra que eu estou citando muito Isaías 29:13? A gente tem que ver e enxergar o que Jesus está falando, ouvir e escutar, entender o que Jesus está dizendo. Então, o que ele está dizendo? Se alguém te trair, suporta, perdoa e ajuda. Se ele te trair de novo, paciência, é a outra face. Oferece também a outra face. Na cara, Jesus nunca deu, só chicoteou os cambistas do tempo. E isso também não foi uma briga da maneira como a gente está pensando. Ele derrubou as mesas de vendas e saiu escorraçando com tudo. Escorraçando com tudo, devastando com tudo. Não era essas brigas bestas aí que a gente vê de rua, que um gruda no cabelo do outro. Não foi isso. Você nunca vai ver Jesus saindo na mão com as pessoas. Então, oferecer a outra face é isso. É você estender a sua mão novamente para a pessoa que te maltratou, para a pessoa que te desprezou, para a pessoa que te traiu. Talvez aí muitas pessoas que vão assistir vão falar, pelo amor de Deus, essa pastora é louca. Pelo amor de Deus. Essa pastora, quem é que vive assim? Eu vivo assim. A Claudinha sente até raiva de mim porque eu sou assim. Graças a Deus que eu sou assim. Porque se eu não fosse assim, eu ia ser a pior pessoa desse mundo. Se eu não fosse assim, né, Lu? Acorda. A Lu manda eu vir gravar, deita e dorme. Vai, senta. Vai lá encher minha garrafa que já tá quase vazia. Troca, tempera a água que essa água tá muito quente. Oxe, é do filtro. Joguei aquela fora e coloquei no... Fala pro Igor. Pra ela acordar. Eu tô aqui falando sozinha, a Lu tá aqui babando no meu travesseiro. Tô acordada. Eu tô assim, ó. Tem que ser como aquele carcereiro que prendeu Paulo. E como Paulo ainda vai lá na casa do carcereiro, ó, chicotearam, bateram nele, prenderam ele, amarraram ele. E aí quando veio o terremoto,
Paulo ainda vai na casa dele, aí um começa a servir o outro. Ali eu vejo honra de todos os lados. Porque o carcereiro vai fazer uma janta para Paulo, vai lavar as feridas, vai fazer de tudo, e Paulo ainda vai ministrar a palavra, batizar o carcereiro, orar pelo carcereiro. Isso é a honra. É isso que é oferecer a outra face. A pessoa te traiu, você vai servi-la de novo. A pessoa te enganou, você vai servi-la de novo. Esse negócio de virar a cara para a pessoa e não querer mais assunto não é de Deus, não. Isso daí não é atitude de Jesus. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Romanos 12:17. Ronaldo colocou ali para mim no Instagram. Então a gente tem que ter essa conduta. Aí Judas ficou mordidinho. 1 Pedro 3,9, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Por herança alcanceis a bênção. É isso que é oferecer a outra face. Não sei por que eu estou falando isso. Estou falando isso porque Judas traiu Jesus. Por que Judas traiu Jesus? Porque ele tinha que trair. E nós seremos traídos se quisermos ser iguais a Jesus. Marcos 14:12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus. Estou fazendo download. As ceias aqui, era o próprio cara que tinha que matar o carneirinho dele, né? Ele oferecia a ceia como oferta ao Senhor. Porque matar os carneiros era em oferta ao Senhor. No primeiro dia dos pães sem fermento era quando eles matavam o carneiro. Perguntaram a Jesus, os discípulos perguntaram a Jesus, onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Para os discípulos é só mais uma Páscoa com Jesus. Para os discípulos é só mais uma ceia com Jesus. Por mais que Jesus está esclarecendo que ele vai ser morto, para os discípulos ainda não tinha caído a ficha, tá, gente? E eles já estavam até acostumados. Essa era a terceira ceia deles com Jesus. Porque a ceia é um ritual anual lá em Israel. A ceia ela é um ritual que acontece todo ano. No primeiro ano, eles cearam com Jesus. Eu não sei se Jesus se manifestou no primeiro ano antes ou depois da Páscoa. Mas eu sei que no segundo, eles cearam com Jesus. No terceiro, eles já sabiam. Tanto que eles falam assim, onde o Senhor quer que a gente prepare a Páscoa dessa vez, né? Onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Porque eles já haviam preparado isso antes. Então, provavelmente deve ter sido ou na casa de Pedro, na casa de Tiago, João, Lázaro, qualquer um dos amigos de Jesus. Na casa de Jesus não foi porque ele, depois que ele manifestou o seu ministério, ele não vivia mais com a sua própria família. Ele vivia mais com a sua família celestial, a família do reino. Então, aqui para os discípulos, o que eles estão falando? Vamos cear com Jesus mais uma vez. E cearam mesmo. Então, Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem. Vão até a cidade, lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem. E digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Todo mundo aqui faz almoço, gente. A Páscoa é jantar. Todo mundo aqui que comemora a Páscoa comemora com almoço. Mas a Páscoa é jantar. A verdadeira Páscoa, aqui o povo come peixe. Lá eles comiam carne de carneiro. Olha como nós estamos aquém da verdade. Nós não. Os religiosos, os ritualistas, os tradicionalistas. Tem muito crente que cresceu dentro dessa tradição e até hoje compra peixe para comer na Páscoa, na Sexta-feira Santa. Até hoje. Só que aqui, ó, Páscoa é carne de cordeiro, tá? Falei. Não é peixe, bacalhau. Aonde, pelo amor de Deus, Páscoa é bacalhau? Na minha Bíblia não é em nenhuma passagem.
Então, a pessoa vem com a tradição dela do mundo, a tradição dos ancestrais, e quer porque quer colocar essa tradição na igreja. Vamos para a Bíblia, quer comer a Páscoa? A Páscoa não é nem carne de coelho. A Páscoa não é ovo de chocolate. Nem sei de onde saiu essa tradição de ovo de Páscoa. Isso aí parece até perjúrio, gente. Isso aí parece uma coisa que Satanás que inventou para envergonhar o cordeiro. Almoçar coelho e ovo de chocolate. Vou comer o coelho com churrasco. E é jantar. Só que é aquele jantar da viração do dia, tipo 6 horas da tarde. Eles sentavam todos juntos em volta da mesa para comer carne. Isso é que é Páscoa. É a comunhão. É todo mundo sentar junto. O que você acha? E eram os discípulos que iam preparar para Jesus. Olha que coisa linda. A gente já vive desse princípio aqui na igreja, né? Cadê a Rosana Santana? Veio, falou que ia prestar atenção comigo aqui, tá lá com o Laércio. Ela tá com o Lia. Eu sei. Geralmente os discípulos preparam toda a mesa e é Jesus quem serve. Jesus que vai lá e serve eles e conversa e explica tudo. Igual aqui, os discípulos preparam a mesa e os pastores servem. Hashtag fica a dica. Os 2 discípulos foram até a cidade, Marcos 14:16. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Sabe por que eles foram à cidade e encontraram tudo do jeitinho que Jesus falou que ia estar? Porque eles saíram do lugar. Tem muita gente que a gente fala assim, vai a tal lugar e faça tal coisa. A pessoa não acredita. Olha só, Jesus ele prepara sinais extraordinários. Vocês vão ver um homem carregando um jarro d'água. Eles já pensaram assim, muitos teólogos pregam isso. Impossível, a função de carregar água é da mulher ou dos gibeonitas, né? Ou dos... Tem uma qualidade de escravo lá que só carrega água. E Jesus falou, não, um homem, tipo o dono da casa vai estar carregando água. Os discípulos creram de tal maneira, vou encostar aqui que minhas costas já doeu, dá mais um aí, que eles foram, entendeu? Eles foram, eles obedeceram. Quando um pastor, qualquer pessoa mandar você fazer alguma coisa, o milagre começa a acontecer exatamente no momento que você decidir obedecer. O milagre começa na hora que você decide obedecer. Se ele tivesse ficado parado olhando um para a cara do outro, falando assim, Jesus é doido, nada teria acontecido. Só aconteceu porque eles saíram do lugar. Então, quando eles chegaram lá, encontraram tudo conforme o que Jesus havia dito, entendeu? Estava tudo prontinho. Mas foi porque eles creram. Assim que eles ouviram e creram, as coisas começaram a acontecer lá na frente onde eles iriam. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Então, mais uma evidência de que a Páscoa é para ser celebrada à noite e não de dia. Aí, ó, a pastora Ninfa quebrando tradições de 2.000 anos. Não, vai, 1.500 anos pelo menos. Nós temos 2020, 1.500 anos pelo menos que o catolicismo foi instituído mais ou menos 500 anos depois de Cristo. Meu vídeo no YouTube, quando eu for lançar, não vai ficar lá dos melhores, porque tá meio escuro aqui, Lu. Mas tá bom, né? E se a gente abrir aqui assim um pouquinho, vai ter mais luz? Puxa lá pra lá, pouquinho. Já vai ficar muito muito melhor. Abre tudo aí, gata. Além de ventilar. Calma. Aí, além de ter mais luz, tá mais gostoso. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. E eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: é um de vocês. É o que está comendo no mesmo prato que eu.
Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Meu Deus. Tá, já fiz o download aqui rapidinho. Porque falar assim, ó, tem gente que interpreta errado isso daqui, gente. Lembra que eu falei? Uma passagem tem, cada um tem a sua interpretação. Que Jesus está dizendo assim, ó, mas seria melhor para ele nunca ter nascido. Não é porque Jesus vai maltratar Judas e não é porque Jesus vai fazer com que aconteça alguma coisa assim horrível para Judas. É porque o próprio Judas, depois de trair Jesus, não vai suportar o que ele fez. Não é assim, ó, era melhor ele não ter nascido, não é porque Jesus que vai fazer alguma coisa ruim para ele. É porque ele mesmo não vai conseguir suportar lidar com ele com base, pera um pouquinho, gente, com base no que Tá preto. com base no que ele fez com Jesus, entendeu? Então, assim, sabe aquele ato traição? Traição não é uma coisa legal, não. Quem trai e tem consciência do que fez, quem trai e conhece a palavra, depois se sente a pior das criaturas. Tem gente que pensa que a mente do traidor é meio que psicopata, que o traidor tá gostando de tudo aquilo. Primeiro deve existir uma carência excessiva dentro dessa pessoa, uma orfandade horrível, uma situação. Eu também acho que Judas sofreu muito com a traição que ele fez. As pessoas costumam julgar muito os traidores, mas aqui Jesus está dizendo o quê? Coitados. Depois que ele fizer isso, ele vai desejar nunca ter nascido. Ele vai preferir nunca ter nascido do que ter me traído. Porque o que passa na cabeça do traidor depois que ele traiu não é coisa pouca. Tem gente, tanto que você vai ver que Judas vai se matar. Cheio. Ainda bem que Ainda bem que a transmissão parou ali no outro canal. No YouTube. Tem pessoas que traem e a acusação demoníaca é tanta na mente delas que elas vão preferir a morte do que continuar vivas. Gente, o tanto de suicídios que acontecem porque a pessoa traiu e achou que, não, a outra pessoa não vai me perdoar, então eu prefiro morrer. Isso é muito sério. A traição, eu acho que é um dos piores crimes, porque acaba com o psicológico da pessoa. Por que muitos casamentos acabam? Porque a pessoa acredita que não há perdão para a traição. Então, às vezes, ao invés dela confessar e passar o processo de disciplina para ser perdoada e poder haver restauração, ela prefere ir para o divórcio. E fica aquele caso oculto, só que ela nunca vai ser feliz dessa maneira. Por quê? Porque não houve perdão, e quando não há perdão, não há cura. Existe uma ferida sangrando sempre dentro de você. Quando você trai, quando você engana alguém, quando você rouba, quando você defrauda, e você não consegue confessar para receber perdão, pensa bastante nisso, vai haver sempre uma ferida sangrando dentro de você, não importa qual tenha sido a traição, se não houver liberação de perdão, sempre haverá uma ferida sangrando dentro de você. E muitas pessoas, ao invés de voltar e consertar, vão fazer que nem Judas. Vai se enforcar. E esse se enforcar, pra gente, pode não ser mais no sentido literal, tá? Tem gente que pensa assim, vai tomar veneno e vai morrer. O se enforcar é uma pessoa tentar ficar provando para ela mesma que ela é boa. Aí ela vai se enforcando cada vez mais, ela vai se deteriorando cada vez mais. Ela vai fazer coisas para ficar provando para os outros. Ó, uma pessoa que traiu e foi embora. Um assunto leva a outro, né? Uma pessoa que traiu e foi embora. Geralmente ela vai tentar morar com outra pessoa. Ela vai viver o casamento mais infeliz do mundo, mas quando você perguntar para ela, ela vai falar que ela é a pessoa mais feliz do universo. Por quê? Porque ela vai ficar tentando provar para os outros o tempo todo que tá tudo bem quando não tá, quando dentro dela tem uma ferida sangrando horrores. Isso é em qualquer nível de traição, não é só do casamento. Uma pessoa que rouba uma empresa da outra, aí monta uma empresa roubando a ideia da outra. Ele vai tentar provar para todo mundo que a empresa dele é melhor. Eu fiquei quieto. Ah, você ia falar. Ia falar. Ó, Uma coisa que eu não posso. Tem uma
uma cliente lá que a filha dela se matou, que ela pegou um namorado traindo ela e ela não suportou, se jogou da ponte. Se jogou da ponte porque não suportou. 16 anos. Tem gente que não, ela não sabia lidar com aquilo dentro dela. A maioria das pessoas não sabem. A maioria das pessoas não sabem lidar com a traição. A maioria das pessoas. Entendeu? Então é difícil isso, a questão da traição. Eu queria falar uma outra coisa aqui, mas acho que justamente agora eu não vou poder falar. Jesus está falando, alguém que está comigo vai me trair. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Meu Deus, se quando um ser humano trai o outro, o psicológico se abala, imagina o de Judas por ter traído o Salvador. Então, é o que eu estou tentando dizer aqui. Imaginem o que aconteceu dentro da cabeça de Judas. Ele não traiu só Jesus. Judas traiu todos os outros discípulos também. Então ele ficava pensando, tá, Jesus eu sei que vai me perdoar porque Jesus é o santo de Deus, mas e Pedro? Será que Judas ficava pensando assim, será que eu posso voltar para a igreja? Será que Pedro não vai me enforcar? Será que eu posso voltar para a igreja? Será que João e os boanerges lá não vão invocar um raio do céu para cair na minha cabeça? Hoje nós vivemos pessoas que veem o evangelho dessa maneira. Elas saem da igreja, aí a maioria das pessoas fica pensando, ai, traiu o pastor, ai, saiu, e essa pessoa tá lá com o coração queimando, querendo voltar, e ela não volta, vamos supor assim, vamos falar aqui da nossa casa, né? Não vamos falar da casa dos outros nunca. Aqui na Amor em Cristo, alguém sair da igreja, mas aqui não tem nem graça falar disso, que o povo aqui é tudo igual eu. Quero eu acreditar. Eu quero acreditar nisso. Aí a pessoa sai da Amor em Cristo, aí ela fala, eu não posso não voltar para a igreja, porque lá na igreja, a pastora Ninfa eu sei que ela vai me receber, mas a Claudinha é muito ciumenta. Quando eu aparecer lá na igreja, a Claudinha já vai olhar com aquele olhar assim, ó. A Claudinha olha assim, ó. Aí a pessoa vai falar, eu não quero que a Claudinha me olhe desse jeito. Eu vou sair da igreja, a pastora Ninfa é até legal, mas o pastor Lércio já é mais bravo. O pastor Lércio vai me dar logo uma bronca, então também não vou voltar. É o que aconteceu com Judas. Ele sabia, ele conhecia Jesus. Cara, para ele falar que ia trair Jesus com um beijo, ele beijar Jesus e Jesus não virar um murro na cara dele, ele sabia quem era Jesus. Diferente de eu e você, se alguém vem trair a gente com um beijinho. Fala a verdade, gente. Alguém chega para trair, para entregar a gente com um beijinho no rosto. A gente vai dar logo uma voadora no peito. Agora não, Judas consegue chegar, beijar Jesus e Jesus só assim, ó. É capaz de Jesus ter feito assim, ó. Ah lá, a Érica. Essa xexelenta, né, Claudinha? É, vai falar assim, essa xexelenta? É um exemplo, tá, Claudinha? Eu sei que você é curada. É que eu tô assimilando a Claudinha é o Pedro. O Pedro arrancou a orelha de Malco, gente. Já pensou se Judas tenta voltar pro grupo? Com certeza ele tinha medo de Pedro, tinha medo de Tiago e João, que falou, mestre, quer que a gente clame Deus mande um raio aqui e mate todo mundo? Falou, os boanerges vão clamar para cair um raio na minha cabeça. Tomé vai falar assim, poxa, hein, Judas, mas nem eu que não acreditava. Tomé vai olhar para Judas e vai falar, poxa, hein, Judas, eu traí Jesus, vocês podiam até dizer que eu nunca acreditei lá em muita coisa, mas você... Judas não queria ser julgado, Judas não queria ser ultrajado. A traição, ela põe tudo isso na nossa cabeça. Ela faz a gente ficar pensando, ah, não, vão todo mundo pensar, mas logo você que pregava, você que andava lado a lado com a pastora, você que vivia fazendo declaração de amor pro pastor. As pessoas, elas não querem sofrer as consequências dos seus atos. É por isso que Jesus está falando, era melhor não ter nem nascido do que ter que lidar com esses sentimentos humanos que estão dentro da gente e que a gente não deixa sair para as pessoas não verem quem nós somos de verdade. Por isso que tem muita gente que é fingida. Porque se as pessoas verem quem nós somos de verdade, será que elas ficarão perto de nós? Meu Deus do céu. Vamos para a ceia do Senhor. Já entendeu o coração do traidor, né? É interessante assim, ó, gente. Amanhã a gente poderia ler esse mesmo capítulo e talvez o que Deus fosse colocar no meu coração para compartilhar ia ser outra coisa, né? Sobre traição.
Então a gente também tem que entender que eu não estou pregando a verdade sobre Marcos 14, tá? Isso é a nossa concepção lendo Marcos 14 hoje. Amanhã a gente pode ler Marcos 14 e o nosso entendimento estar voltado até para uma outra coisa. Entendeu? Que o que renova é o nosso entendimento. Amanhã a gente pode ver uma outra coisa nessa mesma palavra. Então eu não estou pregando uma verdade sobre Marcos 14. Estou pregando o nosso entendimento de hoje de Marcos 14, ok? Marcos 14, 22. Falta só 50. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Mesmo antes de ser traído, Jesus dá graça. Mesmo antes de morrer, Jesus dá graças a Deus. Porque ele goza em comunhão com o Pai de cada momento que ele vive. Jesus não desperdiça nenhum momento. E tem muita gente aí, ó, perdendo tempo, brigando, discutindo, gritando um com o outro, sem saber se amanhã vai estar de novo com aquela pessoa. Te amo, Lu, me perdoa. Eu não fala mais aquela palavra não, tá bom? É feio. É feio. As pessoas podem ver você falando aquilo e te julgar. Então, Jesus, ele ergue o pão e fala, Pai, graças te dou. Sabe por que Jesus está dando graças a Deus? Porque ele está tendo mais um momento de comunhão com seus discípulos. Tem gente que pensa que ele está dando graças a Deus pelo pão. Jesus não é hipócrita, gente. Né? Ele tem o poder de transformar pão. Gente, o cara multiplica pão, ele não precisaria dar graças pelo pão. As pessoas confundem as coisas porque não conhecem Jesus. Ele não está dando graças a Deus pelo pão. Ele é o cara que multiplica o pão, gente. Entendeu? Ele está dando graças a Deus porque ele pode ter mais aquela comunhão com os discípulos. Porque naquele momento é um momento só deles. Graças a Deus eu posso viver isso aqui. Lá no deserto ele deu graças ao Pai porque ele ia multiplicar o pão. É diferente. Quando ele ergue e fala, Pai, graças te dou, é por causa do que na eternidade, lembra, no Aion, Jesus já viu os pães multiplicados. Ele está agradecendo por aquilo que Deus já fez. É por isso que ele disse assim, ó, graças te dou. Muita gente pode ter ficado olhando a multiplicação dos pães. Meu Deus, essa avenida hoje está endemoniada. De dia nem é esse movimento todo, mas hoje ela está endemoniada. Isso é porque não pode sair na rua, tá? As avenidas era para estar um silêncio. Na multiplicação dos pães, Jesus está dizendo assim, ó, Pai, graças te dou, porque para Jesus, Deus já fez. Para muitos de nós não conseguimos dar graças, porque para nós ele não fez nada ainda. Você está aí sentado reclamando que não está indo trabalhar? Até eu não trabalho, fico reclamando que meu marido não está indo trabalhar. Eu vou começar a dar graças a Deus pelo trabalho que vai ser dobrado, tadinho do meu marido. Vai ganhar até um aumento. Ó, eu quero que... Eu vou compartilhar esse vídeo para pessoas específicas, que é para vocês falar para Camila que meu marido já está sem aumento há um tempão, hein, Camila? Trabalha igual um condenado. Ele não é condenado, não. Ele é salvo, viu? Eu acho. A gente tem que começar a dar graça já, como quem já recebeu, como quem já comeu, como quem já vestiu, como quem já calçou. Pai, graças te dou. Aproveitar cada momento. Aproveita cada momento. Enquanto estava comendo, Jesus pegou o pão e deu graças. Olha lá, enquanto ele estava comendo. Jesus nem esperou para comer, comeu primeiro e deu graças depois. Por isso que aqui em casa quem come primeiro é quem ora. Deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo, peguem, isto é o meu corpo. Os discípulos pegaram o pão e pensaram assim, ó, é pão. Acho que depois que Jesus comeu e falou, Pai, graças te dou, e deu o pão, a rua tá endemoniada. Tá sim, Érica, misericórdia. Eles ficaram pensando, o que tinha no pão de Jesus? Ele tá dizendo que o pão é o corpo dele. Porque os discípulos não tinham entendimento ainda, gente. Depois que eles escreveram o evangelho, foi que o entendimento foi chegando a eles. Eles não tinham, tá? Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, de novo. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse, isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante a aliança feita por Deus com seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho até que o dia em que beber... Esse meu celular não para, gente. Nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Eu amo essa frase. Jesus está na lei seca até eu chegar.
E não adianta eu falar assim, e quando eu for, eu vou cear com ele. Não, eu vou ter que ficar com ele sentadinha lá no céu, na lei seca, até você chegar. Jesus, ele fez um acordo com os discípulos ali. Eu nunca mais vou beber de novo, até eu sentar com vocês no reino do meu Pai. Jesus, em Lucas 23, você vai ver essa passagem, ele falando assim, como eu desejei comer com vocês essa ceia. E se eu pensar no mesmo Jesus hoje, ele está lá na glória pensando, como eu quero sentar com vocês mais uma vez. Ai, que pensamento lindo, né? Eu acho tremendo, assim, quando eu penso essas coisas de Jesus. Porque para mim ele é um amigo real, verdadeiro e presente todos os dias. Quando eu leio os evangelhos, eu estou conhecendo mais Jesus. E eu fico pensando em Jesus sentado à direita do Pai, olhando do alto e falando, Ninfa, eu não vejo a hora de você estar aqui comigo de novo. Eu não vejo a hora da gente sentar e comer junto de novo. Eu não vejo a hora da gente gozar de mais um momento de comunhão de novo. E tem gente que nega a ceia. Você não sabe o que você está fazendo, mas eu te perdoo. É porque você não conhece Jesus. Você não sabe o desejo que Jesus tem de estar com você. Não o desejo que Jesus tinha. Esse desejo em Cristo, ele é constante de estar conosco. O desejo de comunhão dele é constante. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Eu não bati muito nesse princípio de ceia aqui, porque todo mundo já ouviu falar bastante de Santa Ceia, né? Eu também já falei bastante de ceia, foi até o vídeo que foi bloqueado, né? Que foi excluído, foi porque eu falei da ceia. Não, mas eu não falei da ceia, eu falei de uma proibição de Santa Ceia. Né? Eu falei que o governo não quer, pediu, sugeriu, deu a sugestão que eu não acatei, para nós não cearmos. Né? E para mim, cear com Jesus é muito importante, é toda a minha vida. Agora eu quero fazer uma ceia aqui em casa toda semana, porque é desejo de Jesus estar comigo. E entrar e cear conosco não quer dizer comer conosco hoje, mas quer dizer ter comunhão. E, na verdade, o lugar que eu mais gosto de fazer as lives é justamente aqui no meu quarto, porque é aqui que eu tenho intimidade com Jesus. É aqui que eu faço minhas orações, é aqui que eu oro, é aqui que eu choro, é aqui que eu louvo, é aqui que ele fala comigo, é aqui que ele me dá revelações. É tudo aqui no meu quarto. Eu já tive um escritório numa outra casa e ali era o lugar que eu chamava da casa do Espírito Santo, quartinho do Espírito Santo. Hoje eu não tenho mais, então é aqui. Eu gosto de fazer as lives daqui, porque aqui eu me sinto como se tivesse só eu e ele e os carros na avenida. Não, mesmo você estando aí, eu sinto que só tá eu e ele. A Lu já tá com inveja, já com ciúmes até de Jesus, cara. A Lu é tão possessiva que ela tem ciúmes até de Jesus, gente. Vamos pra frente. Marcos 14, 27. E Jesus disse aos discípulos, todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. O que o pai está falando? Não acredito. Eles vão pensar que tá travado. Não tá travado não, gente. É que a gente é cercada de gente tão doida que tem coisas que eles fazem Que é loucura. que é loucura. Eu acho que tem gente mais doida que eu vivendo esse evangelho aqui na Terra. Tô boba, tô aleluiada. Não, não vai chamar nem pra subir. É. Corre, porque o pai é rápido. O pai, vixe, já ouvi até o freio de mão. Então vamos lá, voltar aqui para meditação, gente. É que eu sou bobona mesmo, viu, gente? Eu vejo algumas coisas assim, lembra uma história de Davi, quando ele quis beber água da cisterna de Belém,
E os 3 valentes de Davi atravessaram o arraial dos filisteus, arriscando a sua própria vida só para trazer um gole de água fresca para Davi. Tem coisas assim que assusta a gente. Eu sou diferente do meu marido, né? Eita. Que isso? Ele já tinha ido já. Poxa, por que o pastor não falou para ele subir? Ele falou que foi no mercado. Não, o pastor é muito devagar, não pode, tô falando. Ele tá falando com quem agora? Pastor. Érica. Não tava travado não, Érica. Era eu que tava aqui com seu marido no portão. Você é fogo, hein, Érica? Quê? O chá. Abre aí. Olha, eu não sou da rei Davi, mas tô cercada de valentes. Fecha a porta aí, por favor. Ó, duvido Lúcia ir lá fazer um chá pra mim agora. Eu não sou o rei Davi, mas estou cercada de valentes. Olha isso aqui, gente. Acabou de chegar direto da Loucuras e Doçuras. Obrigada, Érica. Obrigada. Você não vai comer? Ai, não. Divide o pão. Jesus dividiu. Pai, graças te dou. Eu tava acabando de falar disso, né, pai? Graças te dou. Olha lá, agora o Lércio vai querer participar da live. Não vai participar, não. Pode sair. Pela mesma porta que você entrou, tu vai sair. Eu só quero participar do bolo. Olha lá, até a Nicole! O Luke! Não pode ser, não pode ser. Bolovski e Churrovski. Não, ninguém participa da live. Agora encheu aqui, ó. Um monte. Cadê? Põe mais mão aqui, Nicole. Põe sua mão aqui, ó. Põe aqui, ó. Não, é pra pôr todas as mãos aqui junto, ó. Olha só aqui o povo, ó. Não tinha ninguém. Agora, ó, tá todo mundo que vai comer. Faltou. Aqui, ó. Lá no povo tá. Eu quero também. Nossa, a Nicole vai pelo cheiro. Mas eu só vou comer assim que a Lu fizer um chazinho ali pra mim. A Lu não é boa de chá. Vai lá, Lu. Assim, então, dá o nenê pra Lu e vai fazer um chazinho pra nós de erva cidreira, que eu tenho que ficar verdinho, igual o que a mãe da Érica faz. Foi a mãe dela que Foi a dona... Ai, meu Deus, minha veinha predileta do cabelo branco. Ainda bem que não tem mais veia me vendo, né? Que só tem essa daí que eu amo. Gente, e é lógico que não podia faltar, ó. Aqui para todo mundo, Érica. Aqui para todo mundo. Ai, ervinha cidreira, ó. Gente, o melhor chá do mundo. Só perde pro Poejo. Poejo tá extinto, né, Rô? Tá. Poejo tá extinto. Nossa, eu tive tanto desejo de poejo quando tava grávida. Pra casa toda. Que nada, eu que tô lá. Ó, eu que tô sem voz aqui. E é para todo mundo, né? Nós acabamos de pregar que onde pequeno de um é de todos, né? A verdade nua e crua. Você prega uma coisa, o povo já te força a viver no dia seguinte. Tutti, todos em italiano. Para tutti monto. Érica, obrigada, querida. Eu não acreditei que ela ia mandar esse bolinho de chuva aqui, não, gente. Ela falou, a senhora vai começar a live quando? Dá tempo de eu fazer um bolinho de chuva? Ela mandou, que coisa. Gente... Você não, olha, se você tem ovelha, pastor, desculpa pelo que eu vou falar para vocês, pastor, se vocês têm ovelha, vocês estão ruins. Não tenham ovelha, tenham valentes de Davi. Atravessa o arraial dos filisteus, que o filisteu hoje é o corona, né? Aí o pessoal atravessa o arraial do corona para vir trazer chá de erva cidreira, né? Capim santo e bolinho de chuva para nós. A Cris quer também. Mete a mão aí, Cris. Põe a mão aí, mete a mão aí no pote. Ela fez a massa, eu fritei. E a Yasmin fez o quê? Nada? Passou no açúcar e na canela. Mas tem alguns com creminho que ela me xingou que fritei grande. Meu Deus. Você já sabia? É surpresa. A conspiração aqui é forte. Mas essa conspiração é a do bem, não é de Judas. A Lu tá até chorando, Érica. Tadinha. Põe o olho aqui pra elas verem a lágrima, vai. Não dá pra forçar o olho. Ai, tadinha da Lu. Meu Deus. Olha lá, não dava pra ver a lágrima. Cadê o seu celular? Tá vendo? Esse é o dedo. Só viu aqui, põe aqui também, ó. Calma aí que eu vou tirar mais. Vai tirar mais lágrimas. O dedo da Lu molhado de lágrimas. Oh, meu Deus!
Tá vendo, ô, Cláudia? Não pode ser xexelenta, não. Tem que... Gente, eu tô me sentindo... Tô besta agora. Tô toda boba aqui agora. Quem sou eu na fila do pão? Come sim que não engorda. Engorda. Ó como já tá minha bochecha, ó. Gordinha. Tava tão bonito o meu rosto, mais chupadinho. Já tô engordando nessa quarentena. Mas vamos pra frente, né? Que vão fazer um chazinho ali pra nós agora. E fala que eu quero... Ai, minha caneca transparente tá lá na igreja, né? Porque naquelas lá de cappuccino vem pouco. Eu gosto que vem bastante. Lu, eles querem ver seu olho de lágrima. Não dá pra mostrar. Não dá pra ela mostrar só um olho. Eu podia. Ai, caiu aqui. Acabou? Uma hora? Bom, chato. Aquela hora, deixa eu falar. Ah, não pode que tá gravando ainda. Guarda aí pra daqui a pouco. Não é, depois eu falo. E Deus trazendo um textão aqui na minha cabeça, eu falei, tem que tomar cuidado pra pessoa não achar que é indireta pra ela. Ainda tem isso. E isso não tá assistindo agora, pode assistir depois, né? O povo se dói muito, né? Por muitas coisas. O pessoal do Instagram caiu, agora... Ai, Bruno, não era pra eu destruir essa bolinha, não. Esperar eles voltarem. Gente, eu acho que no Facebook tá bem estável, viu? Tá bem estável. Porque aí no Instagram fica caindo toda hora. De hora em hora cai. Já estamos na 3ª hora já. Nós não somos xexelentos. Não mesmo. Vocês são tudo... Vocês são tudo top. Escondi. Mentira, tá ali, ó. Vocês são tudo top. Xexelento nada. Mas vamos pra frente que atrás vem gente. Oi, Cláudia. Não, você vai entrar, você tem que falar oi pra Cláudia, pra Oi, Érica, a pro paz, Ronaldo, todo pra mundo que mundo. tá aí. Muita gente. Hoje eu tô de babado, neném. Você tá de intrusa. Brincadeira, gente. Eles são capazes de acreditar, Rô. É capaz deles acreditarem. Brincadeira. Pegadinha do malandro. Ó, vamos lá, vai. Marcos 14, 27. Jesus disse aos discípulos, todos vocês vão fugir e me abandonar. Pois as escrituras sagradas dizem, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Aqui não, tá? Aqui se matar o pastor, as ovelhas vão se ajuntar. Prometam isso pra mim, gente. Se matarem o pastor, as ovelhas vão se juntar. A Lu já olhou com aquela cara assim. Atrás do queimador. Pra ir atrás do queimador. Oh, meu Deus do céu. Né, Rô? Se eu morrer, vocês vão se juntar. Porque se eu sonhar no além que eu morri e vocês se espalharam, aí eu nem volto pra consertar. Eu falo também, vão ficar tudo aí Você espalhado. nem vai morrer. Não, vou ser Deus não vai trasladada, né? deixar, é. E vai todo mundo grudado. Não. Mas é Jesus que tá falando, né? Isso daqui é um princípio que muitas igrejas não gostam, mas até Jesus falou, gente. Tem gente que fala assim, eu não gosto daquela igreja porque todo mundo é puxa-saco de pastor. Só que olha o que Jesus tá falando. Fere o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Não é porque eles são puxa-saco de pastor, não. Que isso? É amor. Não, o pastor tem que ir em cima. É amor. O pastor verdadeiro, ele cheira ovelha. E a ovelha, ela reconhece a voz desse pastor. Né? E aí você tira esse pastor, é natural que as ovelhas se espalhem. Até elas transferirem esse amor, esse coração para um outro pastor, até que outro pastor as aprenda a amá-las. Tem igrejas que fazem esse rodízio, né? O pastor fica lá por um ano, aí depois ele tira o pastor e põe o outro. Lógico que as ovelhas se dispersam, aí eles falam que isso é idolatria. Gente, isso não é idolatria, porque o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. É impossível que essas ovelhas não amem esse tipo de pastor, é impossível. Elas vão dar a vida, vão dar bolinho de chuva, vão dar capim santo. Por quê? Porque é um pastor que está dando a vida por elas. Aí tem gente que fala, não, aqui tem que fazer rodízio de pastor, que é para a ovelha não se apegar ao pastor. Assim, o próprio Jesus falou que se ferir o pastor, as ovelhas vão se espalhar. Por quê? Porque o que mantém as ovelhas unidas é o pastor. Cada live, olha que nem todo mundo da igreja entra nessas lives, né? Entra mais os outros do que... Senão que não deve ser minha ovelha não, né, Rô? A Rô tá em todas as lives, a Claudinha, a Érica...
Agora, quem não entra não deve ser minha ovelha, não. Deve ser seguidor, deve ser multidão. Se você sabe quem bater aqui na porta, eles vão falar, prende, prende mesmo. Que eu também não gostava desse negócio aí de sair na rua, não. Só me sujeitei porque ela era pastora. Vai aparecer o Judas. Ixi, com certeza. Isso eu tenho certeza. Porque tem esse troca-troca se era bíblico. Por que, Érica? Se Jesus está dizendo aqui, né? Fere o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Sabe o que é engraçado? Que Jesus fala assim, não se preocupa não, vocês vão se espalhar. Mas quando eu ressuscitar, eu pego vocês tudo de volta. Eita. E olha, sabe uma coisa linda que eu tô vendo agora aqui em Jesus, ó? Quando ele ressuscitou, os 2 discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús, que não era nem desses 12, tá? Os discípulos no caminho de Emaús não era parte dos 12, porque o Cleopas, um deles chama Cleopas, então a gente sabe que esse não aparece na lista dos 12. Esse versículo e esse princípio que eu estou falando é tão real que Jesus não deixou eles voltarem para Emaús. Jesus ressuscitou, sabia que por o pastor ter sido ferido as ovelhas iam se dispersar. O que ele fez? Foi atrás dos 2 discípulos no caminho de Emaús, foi atrás de Pedro, tem que tirar ele aqui, ó, do buraquinho e passar a coisa do macaquinho. Foi atrás de Pedro lá na beira do mar da Galileia que tinha ido pescar. Jesus não deixou eles ficarem perdidos não, gente. Então, tem gente que fala assim, é que esse pastor, ele quer as ovelhas só para ele. Esse pastor aí quer as pessoas grudadas tudo no pé dele. Quero mesmo. Sou igual Jesus. Foi embora, então vou ir atrás de você e vou te trazer pelo pescoço, Gildão. Né, Claudinha? Se Jesus foi atrás, por que a gente não pode ir? E tem gente que ainda acha chato, fala, sair da igreja, esse pastor não me deixa em paz. Pois é agora que eu não vou deixar mesmo, porque agora tem um princípio aqui, que é o próprio Jesus falando. Tem gente que ainda reclama, você devia dar graças a Deus que tem pastor correndo atrás de você, que é sinal que ele vê algum valor em você. Agora, triste é uma pessoa que debanda e ninguém vai atrás dela, não deve ter valor essa pessoa. Ai, tô brava. Então Pedro disse a Jesus, Marcos 14, 29. Então Pedro disse a Jesus, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Daí eu penso assim, ó, Jesus tem que ter muita paciência, porque ele sabe o que Pedro vai fazer. Sem a pastora Ninfa já vai querer dar um golpe. Mas Jesus, gente, tudo isso aqui tá acontecendo na mesa, tá? Tudo isso daqui, ó, ainda tá acontecendo. Não, isso aqui já tá no Monte das Oliveiras, ó. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E daí na subida do monte, eles estão conversando. É verdade, a maioria não vai mesmo. Não, entra um, ele fala assim, ó, sai um, Deus manda 10. A maioria pensa assim. Eu falo, Deus vai mandar 10 sim, mas aquele que saiu tem que saber que eu lutei por ele. Lutei, briguei, né, Rô? Igual na mesa da ceia. Briguei mesmo, não importa com quem não. Ficou o dia inteiro usufruindo do serviço da pessoa e não convidou ela para comer com a gente? Que negócio é esse? Eu sou uma pastora bem briguenta, viu, gente? Mas é pelas coisas do reino. Né, Érica? Eu só brigo pelas coisas do reino. Aí Jesus fala, mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Eles não estão entendendo ainda muito o que Jesus está falando. Muitos de nós precisam morrer e ressuscitar para dar valor para algumas coisas. Então Pedro disse a Jesus, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhes disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Ó, Pedro, mestre, por ti eu irei até o fim do mundo. Jesus, não vai não, Pedro. Você vai amarelar. Você vai amarelar. Você não vai segurar o rojão. Mas Pedro repetia com insistência. Eu nunca vou dizer não conheço. Mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor e todos os outros discípulos. Todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Saíram tudo correndo. Todos os outros discípulos disseram a mesma coisa, mas saíram todos correndo.
Claudinha, tô pensando em você aqui, lendo essa passagem, Claudinha. Deixa eu ver, Claudinha, Rosana Santana, Alexandra, Tamires. O que será que vai acontecer na hora do pega pra capar? Lu vai morrer, Lu vai morrer. Lu não vai nem respirar. O que é Sim, que você vai tá morrer. falando aí? Nada. Um trai, outro nega. Vamos pra frente. Marcos 14, 32. Só falta 20. Falta 50. Falta 40. Falta 20, falta 50. Tô fazendo as contas. Falta 40 ainda. Falta quase um capítulo inteiro. Marcos 14, 32. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani e Jesus lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João. Ou seja, subiu 11 ou 10, acho que subiu 11. E para um pouquinho mais adiante ele levou 3. Jesus falou: fica aqui enquanto eu oro. Fique aqui e vigie enquanto eu oro. Nem sempre Jesus vai querer que você ore com ele, mas ele quer que você esteja lá. Tem gente que não vai suportar para fazer tudo que a pastora Ninfa faz. Tem gente que não vai aguentar falar tudo que eu falo. Só que só de estar do nosso lado já é muita coisa. Estar do nosso lado em momentos difíceis é tudo. Eu louvo a Deus mais uma vez pela liderança que ele nos deu, né? De tudo que nós já tivemos, cada angústia que eu e o pastor Laércio passamos, vocês estiveram sempre lá. Pastor Ronaldo, Claudinha, né? A Alexandra hoje está na base, que ela falou comigo logo cedo. Alexandra, pastora Rosana, pastor Paulo César. Paulo César nunca mais apareceu online aí comigo. Paulo César me abandonou de vez agora. Ontem já passou. Toda angústia que nós sofremos, vocês estiveram do nosso lado. Tem angústia que não dá para sofrer sozinho. A gente sabe que vocês não vão ter noção do que a gente está passando, mas só de saber que vocês estão ali já é gratificante. Então Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Sabe por que Jesus sentiu uma grande tristeza e aflição? Porque ele era humano. Aqui, ó, é a humanidade de Jesus. Isso aqui nos prova que Jesus era Deus e que Jesus também era homem. Bom, essa avenida hoje tá me dando uma raiva. Eu nunca fiquei nervosa com a avenida, hoje eu tô. Todo mundo vai dizer, talvez alguns teólogos vão pensar assim: ah, não, isso aí é aflição pelo reino, é aflição pelas coisas que vão acontecer depois. Eu quero dizer que é aflição porque ele sentia como nós sentimos. Jesus tinha sentimentos. Muita gente não consegue servir a Cristo porque fica dando essa desculpa que ele era Deus, quando a Bíblia está dizendo que ele tinha sentimentos tal qual nós que somos homens. E ele que disse, não é porque alguém achou, foi Jesus que disse aos seus discípulos: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Deixa eu pegar numa versão mais tradicional. Oh, aí não dá para ver a cor do chá. Tem que ser aquele copo transparente. Eu preciso ver a cor do chá. E não quer ver a cor do chá pra ver se tá igual da mãe da Érica. Galotão. Ixi, meu teleco. NVI diz que era uma tristeza mortal. Ah, não vai sentir o gosto, tá comendo chocolate? Vou beber água. A King James diz que era um grande temor e profunda angústia. Não é essa cor, o chá da mãe da Érica. Fica mais escuro, tem que pôr mais folha. É mais chá. Experimenta. Não, da mãe da Érica fica verde. Não é essa cor aqui, né, Érica? Isso aqui é cor de água suja. Né? O chá que a mãe da Érica faz fica verde. Então pode pôr todas as folhas? Todas elas. Pode. Não vai ficar mais igual. É um verde transparente, bem bonito.
A Almeida Revista e Corrigida. A minha alma está profundamente triste até a morte. Cai aqui e vigiai. Quer dizer que essa angústia que ele estava sentindo, não é que essa angústia tinha o poder de matar Jesus. É que essa angústia que ele estava sentindo iria com ele até o momento da morte. Meu Deus. É como se a gente dissesse assim, ó. Ele vai sofrer essa angústia até o último minuto. Ele vai estar com aquele mal-estar dentro dele até o último minuto. A gente não tá nem 40 dias confinado e já tem gente querendo morrer. Já tem gente, paz, Manu. Já tem gente desesperada. Ele tá dizendo assim, ó, eu tô com uma angústia até a morte. Então, é tipo, eu não sei se eu vou aguentar passar pelo que eu tenho que passar, mas eu vou passar, porque é desejo do Pai. Fiquem aqui vigiando. Marcos 14:35. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Por quê? Porque ele já não estava mais aguentando a angústia. Pai, se possível, passa de mim essa hora de sofrimento. Se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim isso daí sem que eu veja. Eu não quero ver o que eu vou ter que passar aqui agora. Ele orava assim: Pai, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Eu estou lendo na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Então Jesus está dizendo assim, é fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é resistir. É igual você quando está sendo tentada a fazer alguma coisa errada, e aí você fica ali, ó, eu quero vencer essa tentação, mas não vence. Fica falando, eu não quero mais fazer isso, mas faz. Eu não queria ter feito aquilo, mas fez. Então ele está falando, Pedro, você não pode vigiar nem por um minuto. Agora eles estavam vigiando por quê, né? Jesus, ele não queria ser pego de surpresa pelos guardas que viriam prendê-lo. Ele não queria nem que os discípulos fossem pegos de surpresa. Nessa hora foi a humanidade dele que gritou. Foi, Érica. O lado humano, que estava passando por um sofrimento horrível. Agora imagina Jesus, o que todo mundo fala, mas ele era Deus. Achar que não vai conseguir passar por aquele sofrimento. E a gente ficar pensando, ele conseguiu porque ele era Jesus. Não, ele conseguiu porque era a vontade do Pai, não era a vontade dele, não. Ele não conseguiu passar pelo Getsemane e pela cruz porque ele era Jesus. Ele conseguiu porque ele era obediente, porque o que tinha que prevalecer é a vontade do Pai, não a dele. Nós somos fracos porque nós fazemos com que prevaleça a nossa vontade. Nós somos fracos porque nós permitimos prevalecer a nossa carne fraca. Qual era a tentação que Jesus estava sofrendo? Desobedecer a Deus e não ir para a cruz. É motoca véia, é ônibus, é carro. Hoje tá difícil. É isso aí, ó. Então Jesus, ele tá pensando assim, ó. É melhor não ir para a cruz não. Ó, tentação. Então ele tá pensando assim, vai que Deus muda de ideia. Ele teve um outro plano com Adão. Ele teve um outro plano com Moisés. Ele teve um outro plano com Sansão. Pai, tem algum outro plano para mim também? O Senhor teve um outro plano para Abraão. O Senhor teve um outro plano para cada um dos seus profetas. O Senhor teve outro plano para Elias. Tem algum outro plano para mim também? Deus não responde. Mas sabe qual foi a resposta que Jesus teve? O plano é você. Eu tive outro plano para Abraão, sim, porque o plano era você. Eu tive outro plano para Elias, sim.
O plano era você. Deus não fala nada, mas Jesus sabe que o plano é ele. Então ele fala, tudo bem. Seja feita a sua vontade, não a minha. Foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. Em seguida voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. E não sabiam o que responder a Jesus. Eu falo que eles dormiram porque quem estava passando pela angústia não era eles. Era Jesus. Então eles não tinham noção do que Jesus estava sentindo. Por isso eles dormiam. Eles dormiam porque eles eram maus, nem porque eles não amavam Jesus. Tem aflição que você sofre, né? Vamos falar assim, ó, casados, né? Marido e mulher. Tem aflição que a mulher sofre, o marido dorme. Porque ele não sabe o que ela está sofrendo. Não é que ele é mal com você. Não é que ele não está nem aí para você. É porque ele só não tem noção do que você está sentindo. Quando voltou pela terceira vez, Jesus perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Jesus fala duas coisas, né? Dormindo e descansando. Não basta dormir, tem que estar descansando. Basta! Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam aí, vejam. Aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Tinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes dos judeus. Olha lá, aparece o vídeo da mulher de Araraquara. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam e levem bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele. Já falei do beijo de Judas pouco antes, né? Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam ali tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Então Jesus disse para aquela gente: você viu por que Judas não quis voltar? Ele estava na hora que Pedro cortou a orelha do guarda. Ele falou: se Pedro teve coragem de cortar a orelha do guarda, imagina o que ele vai fazer comigo. Melhor me matar do que deixar Pedro me matar. Porque Pedro não vai só me matar, vai me esquartejar todinho pelo que eu fiz com o Cristo que ele amava. Né? Só que muita gente pensa que Judas não amava Jesus. Ele amava. Judas traiu porque o diabo entrou nele. Ele amava Jesus. Ele só o traiu porque o diabo entrou nele. Se o diabo não tivesse entrado em Judas, ele não teria conseguido trair Jesus. Tanto que logo depois ele vai sofrer de remorso. Então Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prenderem como se eu fosse um bandido? Vocês entenderam por que eu senti uma injustiça tão grande com aquele vídeo? Eles foram com grosseria para algemar, para imobilizar uma mulher civil normal, uma civil comum, como se ela fosse uma bandida, gente. E ainda teve gente na internet pedindo para vamos viralizar isso daqui. Acho que a grande multidão está polarizada do lado errado. Eu não acho, eu tenho certeza. A maioria das pessoas estão polarizadas do lado errado. Se Jesus viesse hoje, talvez você ia gritar: crucifica-o. Tu tá do lado errado, cara. – 49. Eu estava com vocês todos os dias ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para se cumprir o que as escrituras sagradas dizem. Olha lá, o Leon concorda comigo. As escrituras sagradas falaram que era daquela maneira, então vai. Porque lá, Isaías 53. Isaías 53 vai dizer que ele foi contado como um dos malfeitores. É o que a escritura sagrada diz sobre ele. O Liam pensa que eu tô falando com ele. Eita, nós! Cadê? Deixa eu ler aqui para vocês.
Na NVI não tá com essa versão, né? Ele foi oprimido e afligido. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua alma até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Não travou não, Érica. Eu que estava parada além do Isaías 53, mulher. Ele foi contado como os transgressores. Por isso que ele foi preso dessa maneira. O vídeo estava pausado. Tava não, gente. Tava? Eu não estava falando nada. Eu estava lendo o texto aqui, ó. Fiquei mal tempão aqui lendo o texto. Então, ele foi contado como os transgressores, mas ele não era um transgressor, para que se cumprisse as escrituras. Então, todo mundo, quando prendeu, começou a falar: esse cara é um transgressor da lei. Então, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Eita! Então, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Como Jesus predisse lá atrás: vocês vão fugir e vão me deixar sozinhos. Um jovem, enrolado num lençol, seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Esse aqui é o Marcos. Ele está falando dele mesmo. Só no Evangelho de Marcos você vai ver essa passagem desse jovem enrolado no lençol, e nenhum outro, porque ele está falando dele mesmo. Marcos 14, 53. Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes. Ô, dá o bolinho aí, o chá já tá aqui. Ela tá fazendo chá. Tô morrendo de azia, meu organismo não aguenta mais massa. Mas nós vamos ver se o bolinho da Erika é bom. Se for igual pão de mel, eu quero ver. Capaz de não deixar nem a gente comer mais, né? Tem canela, Érica? Acho que a canela tá no açúcar, né? Muito bom. Come bolinho. Nossa, massa E o leve. pastor? A massa levinha. O pastor? O que é, Rô? Ela dá O pastor também quer. Vai levar lá pra ele. Ele tá dormindo. Tá dormindo?
Não, acorda ele, porque se eu comer tudo, vai falar que eu comi tudo. Eu vou. Eu vou. Leva pra Nossa, coisa. que massa. Érica, dá a receita aí. Pergunta se ela põe maisena pra ficar assim. Um pouquinho. A Rô perguntou se você põe maisena. Tem canela. Que loucura. Oi. Você deu o hospital pra ele? Vai dar o Acho que hospital. é. Tem uma caixinha fechada ali na cestinha dele. Maravilhoso. Aprovado, Érica. Que bolinho de chuva gostoso. Não peguei nenhum com creminho. Eu não tive coragem de acordar ele que tá meditando. No quê? Sono. Eu vou comer tudo. Não tive coragem de acordar ele, não. Não abri pacote. Muito bom. Ela pôs maisena? Não. Érica, você pôs maisena? Marcos 14, 53. Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres da lei. Lembra que ontem eu falei que nós seríamos julgados nas sinagogas? Foi para esse lugar que levaram Jesus, para a casa do sacerdote. Então, nem todo mundo aí, né, é do bem. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo com os guardas para se esquentar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estava procurando encontrar alguma acusação contra Jesus a fim de o condenarem à morte, mas não conseguiram nenhuma. Muitos diziam mentiras contra ele, mas as suas histórias não combinavam umas com as outras, levantando falso testemunho. Os mesmos caras que questionaram Jesus pela lei, lembra? Os mesmos caras que questionaram Jesus da lei e que sabiam que eles não podiam falar falso testemunho, estavam agora testemunhando contra Jesus. Os mesmos fariseus que haviam lido leis para Jesus, cara, estavam agora levantando falso testemunho contra Jesus. Chama os cachorros, chama a cachorrada, passa debaixo da mesa. Rô, ela falou que ela não põe maisena, não. A receita da massa é da mãe dela, ela só fritou. Então ela não acha que não tem maisena, não, mas tá uma delícia, gente. Tá mesmo? Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras. Eles diziam: nós ouvimos quando ele disse: vou destruir este templo que foi construído por seres humanos, e em 3 dias levantarei outro que não será construído por seres humanos. A acusação deles contra Jesus. Lembra quando eu falei do templo ontem? Que Jesus não estava falando daquele templo edifício. Os caras ouviram, ó. E agora estão falando assim, o nosso templo lá, o templo que a gente idolatra, o templo, ele vai destruir a casa de Deus? Quem é ele para destruir a casa de Deus? Os caras já estão questionando sobre aquilo que Jesus falou. Nós começamos esse vídeo falando o quê? Que nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que nós falamos. Ó, estão questionando Jesus acerca de algo que ele falou. Mesmo assim, as suas histórias não combinavam umas com as outras. Marcos 14, 60, estamos quase terminando já. Aí o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: você é o Messias? O Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito de Deus Todo-Poderoso descendo com as nuvens do céu. Era tudo que o sacerdote queria, gente. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: não precisamos mais de testemunhas. Isso que o grande sacerdote aqui fez, segundo o ritual deles mesmos, era um sacrilégio. O sacerdote não podia rasgar as suas vestes dessa maneira. Isso faz parte de um outro estudo que nós já trouxemos na igreja certa feita. E aí todo mundo falou: então aquilo que o sacerdote fez de rasgar as vestes, foi mais, ele blasfemou muito mais fazendo isso do que Jesus dizendo que era o Filho de Deus, porque Jesus de fato é, né?
Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolve? Todos estavam contra Jesus e aí o condenaram à morte. Então alguns começaram a cuspir nele, cobriam o rosto dele, davam bofetadas nele e perguntavam: quem foi que bateu em você? Adivinhe. E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Quer dizer, então, assim, né, ó, o meu pecado não conta porque eu tenho poder, só conta o seu porque você não tem. Porque eles não conheciam o poder de Jesus. O sacerdote aqui já não tinha nem o direito mais de julgar Jesus porque ele estava levantando falso testemunho, né? Ele estava consentindo na morte. Já são 2 transgressões na lei. Tem mais, tem mais. O pastor Ronaldo colocou um texto aí, aquele que não tropeça em letra alguma, Tiago 3. Agora eu não vou lembrar o resto. Tiago 3, alguma coisa. Quem não tropeça na lei, ele é perfeito. Só que o sacerdote tropeçou pelo menos em 3 quesitos da lei. Ele já perdeu o direito de julgar Jesus. Porque ele se fez tão pecador quanto Jesus, se Jesus fosse pecador. É igual o caso de Jesus com a mulher adúltera. Senhor, a nossa lei manda que ela seja apedrejada. Jesus falou assim, tá bom, então quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqui não vai levantar nenhuma pessoa mais sábia que Jesus para conseguir absolver Jesus. Claro, não vai levantar porque era cumprimento da palavra. Por incrível que pareça, eu tenho uma apostila sobre intercessão que eu descobri o intercessor mais improvável de Cristo. O intercessor mais improvável que ele teve foi Pilatos. Pilatos fez de tudo para tentar livrar Jesus da morte. Tudo que estava ao alcance dele como governador da cidade, eu acho que ele era governador. Tudo que estava ao alcance dele, ele fez. Ele falou, gente, eu não vejo crime algum nesse homem. Leva para Herodes, porque eu não vejo. E nem ele, que tinha poder para isso, conseguiu. Porque precisava ser cumprida a palavra. Mas Jesus vai levar isso em conta depois também. Porque Jesus vira para Pilatos e Jesus, na sua fala, o absolve. Vai dizer para ele assim, ó, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus está falando para Pilatos assim, ó, fique em paz. Eu sei que você não tem culpa pelo que você vai ter que fazer. Porque Jesus, ele sabe todos os lados da história. Até agora no Covid eu fico orando. Pai, o Senhor sabe. O Senhor está permitindo, é cumprimento da palavra. Por mais que nós oremos e jejuemos, a gente está orando e jejuando por livramento. Eu li ontem aqui com vocês, lembra? Que todo mundo que crê tem o direito de orar para ser livre da situação. Ontem nós vimos esse versículo aqui. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Jesus falou assim, ó, orem para que vocês escapem. Lembra? Ontem, quando eu fiz o capítulo de ontem, que falava da grande tribulação, Jesus falou assim que nós podemos orar para escapar. Então, nós não estamos... Tem muita gente falando assim, muita gente orando contra o corona, não sabendo que é Deus. Cara, quem está fazendo esses memes precisa conhecer melhor o nosso Deus. Porque o próprio Cristo falou, orem para que vocês escapem. Então, nós podemos orar sim e pedir livramento do Senhor. Deus falou para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu com Deus, falou, tá, mas o Senhor não vai matar o justo com o ímpio, né? Ele ficou intercedendo o tempo todo, para Deus não dizimar todo mundo junto. Para Deus fazer separação entre o justo e o injusto. Então, todas as vezes que Deus procura um intercessor, todas as vezes que Deus vai trazer juízo para a terra, ele espera que se levantem intercessores. Eu costumo até dizer que Deus só matou o povo lá no dilúvio porque Noé nunca intercedeu. Deus ficou 100 anos falando para Noé, eu vou matar todo mundo, eu vou matar todo mundo, eu vou matar todo mundo. Você nunca vai ver Noé falar assim, o Senhor vai matar o justo com o ímpio? Noé não era intercessor. Deus falou, ó, eu vou salvar sua família. Sabe o que Noé pensou? Legal, não vou morrer mesmo. Para mim tudo bem. Sabe como eu sei que Noé poderia ter intercedido e ter levado muito mais gente dentro daquela arca? Porque quando Noé sai, Deus se arrepende. Quando Noé sai daquela arca, você acha que Deus estava do céu aplaudindo? Você acha que Deus tem prazer em destruir seus filhos? As pessoas que estão dizendo que o corona é ação de Deus, eu concordo, o corona é ação de Deus sim, Deus está permitindo. O anjo destruidor só passou no Egito porque Deus deu uma ordem, só que Deus não se alegra de tocar os seus filhos dessa maneira. Ele espera que nós como igreja nos levantemos e nos coloquemos entre Deus e os homens.
A passagem que fala do intercessor no livro de Ezequiel, ele está procurando alguém que se coloque entre a ira de Deus e os homens. Só que os homens são maus. O que eles pensam? Eu vou ser livre mesmo, não vou interceder por ninguém. Ezequias, não vai ser no meu reino mesmo, para mim tudo bem. O mal não vai ser comigo mesmo. Ele não pensou no filho dele, Manassés. E é isso que Deus espera de nós nesse momento. Que nós nos coloquemos entre mortos e vivos, igual a Arão, quando Deus começou a trazer uma praga no deserto. Moisés falou para Arão, pega o seu incensário e se coloca lá no meio da congregação entre os vivos e os mortos e pede para Deus cessar a praga. O que está precisando é isso mesmo, intercessão, atos proféticos. E o nosso coração se condoendo diante do Abba e dizendo, por favor, poupa o teu povo. Então Noé, ele não tinha um coração intercessor. Cara, 100 anos. Tem gente que vai falar, ele ficou 100 anos fazendo a arca porque era ele sozinho fazendo uma arca daquele tamanho. Eu sou mãe. Quantas vezes eu não tive que descer a chinelada nas minhas filhas? Eu não fiquei falando, vou te bater, vou te bater, vou te bater. Peguei o chinelo e desci a chinelada. Deus é pai. Não existe nenhum pai mais bondoso do que Deus. E Deus fica 100 anos falando para Noé, eu vou matar todo mundo. Em nenhum momento Noé vira para Deus e fala, por favor, Senhor, poupa o teu povo, cabe mais gente nessa arca comigo. Noé nunca pensou em interceder. Gente, quantas vezes na Bíblia Deus só quis, aconteceu. Deus ficou 100 anos falando. Agora vamos para o princípio de Apocalipse. Tem uma passagem que está em Apocalipse, o Ronaldo já me abandonou, não aguenta. Que ele está falando assim, não, segura aí os ventos, segura os anjos, até que todos tenham ouvido o evangelho. É totalmente contrário à passagem de Noé. Jesus vai falar assim que por ele, talvez ele já teria vindo. É que eu não lembro, a passagem está vindo na minha cabeça agora. Se alguém aí mais inteligente que eu, de pesquisa, conseguir achar para mim. E aí ele fala assim, não, até que todos sejam marcados, vamos esperar mais um pouco, dá para salvar mais alguém. Deus falando que vai destruir, Noé nunca intercedeu por ninguém, gente. Dava para Noé ter posto muito mais gente dentro daquela arca, gente. Noé nunca falou assim para Deus, porque é bicho e não gente. Cara, quando você vai ver, quando eles saem baixam as águas, Deus, ele tá triste. Nós somos todos criaturas de Deus, nós somos criações de Deus. Deus não tem prazer em dizimar a sua criação. A Bíblia diz que Deus ficou triste, ele falou assim, nunca mais eu farei isso com o homem. Porque o homem também é carne. Deus se arrependeu do mal que havia feito. Se Noé tivesse intercedido, Deus jamais teria tido esse sentimento, porque ele sabia que salvou todos que dava para salvar. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Agora, por mais que Deus esteja permitindo a ação do corona, o que ele espera de nós é que nós venhamos interceder. Senhor, dá para salvar mais gente do corona. Senhor, dá para salvar, não mata o justo junto com o ímpio. Eu estou falando isso porque Jesus foi preso. E aqui ninguém se levantou, tá, para defender Jesus. O único que tentou foi Pilatos. E o resto tudo fazendo falso testemunho, transgredindo a lei, mentindo, caluniando, pagando, que quer dizer roubar, né, pagando um preço que não era deles. E depois ainda vai incitar a multidão a crucificar Jesus. Hoje nós estamos vendo o próprio cristão denunciar outro cristão que está com a igreja aberta. Sabe, você é da turma de Anás e Caifás. Só porque você não tem fé para abrir a sua igreja, não prejudica quem está abrindo, não. Muito pelo contrário, gente. Você tem que virar para ele e falar assim, que Jesus alcance as pessoas que puderem entrar na sua porta, que Jesus salve as pessoas que vão passar pela sua porta. Ao invés de ir lá e denunciar. Você não está pensando no bem comum de todo mundo. A única pessoa que pensa no bem comum de todo mundo é Deus, que entregou Jesus para morrer pela humanidade. Ninguém mais, em época alguma. Quem tiver que morrer de corona, vai morrer de corona. E quem não tiver que morrer, não vai morrer, gente. Mais valei vós do que os pássaros, disse Jesus. É Deus que cuida de toda a vida humana, os cristãos e não cristãos. Agora o que Deus está esperando de nós? Que nós denunciemos as outras igrejas? Que nós denunciamos alguém que está na praça tomando sol? Pelo amor de Deus!
Anás e Caifás, crente. Anás e Caifás eram sacerdotes. É isso que você vai fazer? Você vai denunciar seu próprio irmão? Mateus 14, Marcos 14, 66. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: eu não conheço, não. Não sei de quem é esse, não sei do que é que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento o galo cantou. Talvez você esteja mais Pedro na hora do desespero. Ai, não, se aquela pessoa ali pegar o corona e transferir para mim, é melhor denunciar que ele tá ali na rua, foi levar o cachorro para passear. Falta do que fazer. Covardia. É covardia. E eu apoio meus irmãos cristãos que têm mais coragem que eu para algumas coisas. Tem gente que tem mais coragem que eu para algumas coisas. Eu vou ter que apoiar. Se é pró-evangelho, eu apoio. Eu quero pregar o evangelho que Jesus pregou. Eu não vou pregar o evangelho da conveniência. Eu falo isso quase todo dia aqui. Eu, pastora Ninfa, me recuso a pregar o evangelho da conveniência. Ai, aí põe cartazinho. Ai, fique em casa, ajuda a gente. Ficar em casa não vai ajudar ninguém. Hoje eu publiquei no meu Facebook um cara lá do Maranhão. Gravou um videozinho falando dessa curva aí que o governo tá querendo impedir. Sabe quando essa curva vai aumentar? Nos meses mais frios. Agora era hora de deixar o corona explodir aqui. Aí no mês de junho e julho que vai estar frio, e eu tô orando para não fazer frio. Nós não vamos ter inverno esse ano. Né? Nós não podemos ter inverno esse ano. Se tiver inverno, o corona não vai ser contido até junho. Nós já estamos quase chegando em maio. Maio já começa frio no Paraná. Agora já tá frio no Paraná. Agora já começa um friozinho. Também abriu? Isso mesmo. Já começa um friozinho nas regiões sul do Brasil. Começa o frio agora. Eu tô orando, Senhor, nós não queremos ter inverno. Nós não podemos ter inverno. Porque, infelizmente, as pessoas estão indo contra Ai, você quer impedir o corona. Não, eu tô fazendo a minha parte. Eu tô me colocando entre Deus e as pessoas que vão morrer. Porque eu sei que Deus não se alegra de matar os seus filhos. Deus não se alegra de matar a sua criação. Ele quer que a gente se arrependa. E não que a gente o negue. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: esse homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse: juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. Aí, ó, o crente até jura. Para ver se livra o couro dele. O medo, gente. O medo e o desespero vai fazer você perder até a tua identidade. Pedro aqui perdeu completamente a identidade que Jesus havia dado para ele. Olha que coisa forte. Jesus olhou para ele e falou assim: ó, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedra é forte. Pedra é para ser como uma rocha inabalável. O nome Cefas é para ser como inabalável. O medo e o desespero de Pedro foi tão grande que ele perdeu até a identidade. Pedro perdeu a identidade que o próprio Jesus havia dado para ele, por medo e desespero. E você, vai acontecer o que com você? Eu falo você, eu não vou falar nós, não. Não vou falar nós. Então, você pode pensar: pastora Ninfa, mas a senhora não sabe o que pode acontecer com a senhora. Eu já passei umas poucas e boas já. E não neguei Jesus, não. Nós não temos noção do que é sentir medo e desespero. Essa do Covid tá vindo para nos treinar, eu digo, tá bom? Covid, ele tá vindo para nos treinar. Pra gente aprender a não perder a identidade de filho. Pedro ficou pensando: se prenderam Jesus, se Judas visse Pedro agora, Judas ia rir da cara de Pedro, ia falar: dá para voltar, o Pedrão negou. Dá para voltar. Judas está lá sofrendo o remorso dele, a tristeza dele, mas ele não sabe o que o Pedrão está passando aqui agora. Ele não sabe a aflição que Pedro está passando aqui agora, negando a Jesus.
Dá até para voltar. Judas ia falar, Pedro não é tudo que eu pensei que ele fosse. Mas Pedro, ele perdeu a identidade na hora do medo, na hora do desespero. E é isso que vai dizer quem nós de fato somos. Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. O cara jurou por Deus que estava dizendo a verdade e ele estava mentindo. Perdeu a identidade. Que Deus me castigue. E Deus castigou Pedro, viu? Castigou aqui, ó. Batendo na consciência dele. Ele achou que ele tinha perdido todo o crédito dele com Jesus. Eu não vou entrar no mérito porque não é o capítulo do dia. Isso aí só vai estar em João. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Sabe aquele arrependimento tardio? Que quando você vai tentar consertar a situação, a pessoa vira para você e fala, agora é tarde demais. O bom é que a gente conhece Jesus e sabe que nunca é tarde para Jesus. Você que está ouvindo esse trecho dessa mensagem, minhas mensagens aqui, elas são muito longas, né? E a gente vive uma sociedade muito imediatista. As pessoas não param para assistir vídeos longos. As pessoas não param para ver vídeos longos. Quem assiste tudo é vocês que estão online comigo vendo ao vivo. A Érica vai falar, eu sim, eu assisto tudo, né? Quando a Érica ela perde o do dia, ela vai lá e assiste, e a Lu assiste todos, pelo menos 3 vezes por dia. Eu assisto 2, pelo menos. Né, Lu? A gente assiste e ainda fica aqui parado assim, ó, brisando. Tem muitas coisas que vêm aqui no meu coração, quando eu tô aqui lendo ao vivo com vocês, que eu não falo, que eu seguro. Porque talvez para algumas pessoas pode ser forte até demais. Mas aqui, ó, Pedro, ele pensou, ai, eu não acredito que eu fiz isso, eu neguei Jesus. Veio o arrependimento, mas aí ele já tinha feito, Deus já tinha ouvido, ele jurou por Deus por uma mentira. Tá bonito o céu, né? É. Sai daí da janela e abre a janela pra mim, Lu. Lu, sai da janela. A Lu apareceu. Apareci. Ui, até joguei. Aqui não vai dar pra ver, ó. Nossa, tá lindo. Deixa eu tirar aqui do Instagram. Cuidado para não aparecer você, Lu. Não. Vocês vão continuar ouvindo a minha voz. E vão falar com Jesus. Mas olha só esse céu, que coisa linda, né? Falem aí com Jesus. Quantas situações nós não estamos passando, estamos negando a Seu Cristo. celular é muito liso. Estamos negando a Jesus. Estamos, talvez, perdendo a identidade por medo e desespero. Que Ele tenha misericórdia de nós nesse tempo. Que nós não venhamos negar a nossa fé, Senhor, em Ti. Nós queremos encerrar esse vídeo nessa tarde, agradecendo ao Senhor por nos encorajar para um novo tempo. Nós vamos viver um novo tempo onde a nossa fé nunca mais será a mesma. Nós podemos contar grandes experiências desses dias, no qual sim fomos desafiados a viver pela fé, não só para vencer a enfermidade, mas para vencer o medo, o desespero, a ignorância social, o desrespeito, para vencer tantas coisas que estão vindo sobre nós nesse dia, Senhor. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. E é assim, eu não sei nem direito o que vocês estão vendo aí. Acho que vocês estão vendo um céu aí, um céu avermelhado, que eu encerro com vocês nessa tarde. Fiquem com Deus. Voltamos amanhã com o capítulo 15 de Marcos. Ah, você já ensinou, né? A gente não tem beijo, não. O beijo hoje é Jesus. Mas ele ainda tá. Beijo pro pessoal do Face. Ó, eu tava aqui e esqueci que tava ali, ó. É. Aí aqui eu tô aqui, ó, filmando aqui e olha, essa vida de pastora Ninfa é muito louca. Fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês.